O que te faz ganhar o dinheiro não é o mesmo tipo de habilidade que te faz preservar e aumentar aquele valor ao longo do tempo. Se você hoje não tá no patamar financeiro que você quer, a culpa é sua. Eu tenho 20 anos e me sinto atrasado também. 20 anos? É porque eles estão vendo o pessoal no YouTube, sei lá, com 20 anos ganhando milhões, e aí ficam se comparando. É muito doido, pô. Se eu for me comparar com esse cara, eu me acho um bosta. Verdade. Porque com 20 anos era isso. 20 anos eu tava estudando ainda, não tinha nem uma bicicleta que era minha, e simplesmente, se alguém falasse pra mim que com 33 eu ia estar onde eu estava, eu ia falar, você tá doido? Como é que eu não sei nada ainda, vou chegar nesse tipo de patamar? Eu nem acreditava que seria possível. E esse é um ponto muito importante do livro também, porque não basta pro T. Harv Eker que você leia ali os princípios, os arquivos. Você tem que chegar no final e fazer uma declaração. E a declaração sempre termina uma frase reforçando aqueles princípios, aqueles arquivos, e no final, eu tenho uma mente milionária. Para que você, de fato, repita tanto isso até o ponto de chegar a acreditar. Porque isso é significativo. Eu tenho um exemplo próprio meu que é incrível, na minha opinião, porque hoje eu me acho uma pessoa ultra inteligente, mas nem sempre foi assim. Eu era um dos melhores alunos da sala até a 4ª série, que meu pai estudava comigo, né? Aí meus pais se separaram. Talvez as finanças tenham um peso nisso, porque estavam atolados em dívidas, né? Só o amor não é suficiente, eu acredito nisso de fato, que a hora que a dívida entra pela porta, o amor às vezes sai pela janela, você perde admiração pelo cônjuge. Mas enfim, separaram, eu fui pro Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, minha mãe não estudava comigo, ela tava trabalhando. Então ficou pra eu estudar sozinho. E aí eu vi rapidamente que tirando 10 ou 5, eu passava de ano igual. Então, o que eu fui fazer, né? Comecei a estudar pra passar na média e dedicava meu tempo a coisas lúdicas, né? Jogos, ver televisão. Só que eu fui fazendo isso durante tanto tempo, Joel, que teve uma hora que eu simplesmente nem raciocinava que eu poderia tirar um 10. Eu já me julgava burro. Essa era a palavra. Eu achava que eu não tinha capacidade. E parte disso porque, além de estudar só pra média, eu tava cercado de pessoas muito inteligentes no colégio militar. A minha turma do 2º ano, das 30 pessoas, eu acho que era o 3º pior aluno da sala. E tinha gente muito inteligente. E eu até brinco que se um investidor entrasse naquela sala, tivesse que apostar em algumas crianças pra ter retorno no futuro, né? Eu nunca seria escolhido. Só se eu pagasse muito, porque eu era um azarão completo. Talvez ele visse assim, vou apostar nesse azarão aqui, vamos ver o que acontece. E eu me sentia assim de fato, eu me sentia incapaz. O que mudou na minha vida foi que eu quis passar na prova do exército. E eu fui obrigado a começar a estudar. No primeiro ano eu não passei, eu fui passando em tudo na média, como eu fiz durante os anos anteriores, e chegou na prova de redação, eu não passei, eu tirei abaixo da média. E aí eu pensei, bom, pro ano que vem eu vou passar. E eu me comprometi, eu fiz uma declaração, eu falei pra minha família, eu vou passar, tanto que eu quero que vocês me tirem da escola, eu vou fazer só o cursinho, pra poder me dedicar só àquilo, e eu vou passar na prova. Aí toda a minha família foi contra, meu pai falou, você se compromete de fato? Eu falei, eu me comprometo. Ele falou, então você tá fora da escola, fica só no cursinho agora e vai estudar. Aí todo mundo falou que, nossa, é um absurdo o que o Bruno tá fazendo. Comecei a estudar, no primeiro simulado do ano eu já fui o primeiro colocado. Era um simulado de história e física. E aí quando eu olhei meu nome em primeiro no simulado, entre mais de 100 alunos, eu olhei assim, fiquei perplexo, né? Fiquei olhando assim, aí um amigo meu do colégio militar chegou, olhou também e falou, caramba, Perini, que sorte, hein, cara? Daí eu virei pra ele e falei, pois é, eu também acreditei que era sorte. Só que aí veio o segundo, eu entre os primeiros, o terceiro, o quarto, o quinto, eu fiquei em primeiro de ponta a ponta no cursinho, fui pro exército, comecei a me destacar, fui primeiro da minha especialização de artilharia. Então se não fosse esse momento onde eu vi, olha, isso aqui não é sorte, é inteligência de fato, talvez até hoje eu fosse uma pessoa muito menos confiante do que eu sou. Então eu só fui ficando confiante quando fui vendo esse progresso. Resultado. Mas a vida me deixou tanto tempo de joelhos, né, que eu acostumei com aquilo e esqueci como era estar em pé. Então essas declarações são importantes pra isso, pra você recuperar a confiança, a autoestima. Cara, é muito legal você tá falando. Por que eu confio no que você tá falando? Porque eu tô vendo na minha frente um cara que tem resultado. Eu confio no teu resultado. E aí você justifica o teu resultado. Olha, já olha o meu resultado. Eu falo quais são os princípios, quais são as bases do teu resultado. Você fala, pô, aconteceu isso, aconteceu isso. Eu vejo as estacas sendo colocadas no teu resultado. Eu tenho um amigo, vou falar o nome dele, mas ele usou essas afirmações do livro lá em 2014. E ele falou assim pra mim, Joelzão, não tem jeito, eu vou ficar rico. Porque eu ando pela rua fazendo as afirmações. Porque ele pede no livro, faz afirmações, eu tenho uma mente milionária. Eu vou ficar, não tem como. E ele não ficou. E nem tá perto de ficar. Ao que você atribui ao cara que afirma e não consegue, e o cara que afirma e consegue, o que você realmente atribui, assim? É que o pessoal tem aquela premissa de que, bom, se eu tô fazendo isso, agora basta empregar que vai dar certo de alguma maneira. Só que só isso é insuficiente. Com os arquivos mentais corretos, você tem mais chance de conseguir, mas nada garante que você vai conseguir de fato. Até lendo esse livro aqui, quando eu olho como o T. Harv Eker abriu o negócio dele, eu desaprovo o que ele fez. Ele pegou dívida no cartão de crédito pra fazer isso. Sim. Aí o pessoal vai falar do Flávio Augusto, que fez a mesma coisa no cheque especial. Sim, mas pra cada caso que dá certo, você
você tem centenas e milhares de casos de pessoas que tinham os pensamentos, que andaram na rua, tatuaram no peito, né? Eu tenho uma mente milionária, falava à torta e à direita, foram abrir um negócio porque viram que uma hora ele defende a questão de que você tem que ter escala, né? Ele usa o exemplo dos treinadores dele, o cara que dá treinamento pra 2.000 pessoas ganha mais do que o cara que dá treinamento pra 50 pessoas, né? Porque tá sendo mais produtivo. Só que o ponto é que se você começar um negócio nas coxas, sem as habilidades pra isso, não interessa o quanto a sua mente é próspera. A realidade, você não vai ter um resultado próspero. Aqui no Brasil a gente tem uma combinação muito nefasta, né, João? Porque a gente tem ao mesmo tempo uma população que ela é financeiramente quase que completamente analfabeta, as pessoas não entendem de finanças, e temos uma grande complexidade pra empreender. Então isso mata muita gente. Por mais que a pessoa estude essa parte de mindset, se ela não realmente começar a estudar pra se aprimorar na parte financeira, ela não vai adiante. Tanto que aqui no livro, numa sugestão sumária de orçamento que ele dá, onde ele fala que basicamente você tem que fazer o seguinte: viver com 50% do que você ganha, aí você pega 10% pra investir pra liberdade financeira, mais 10% pra projetos de longo prazo, 10% ele destina pra instrução, pra educação. Só que a educação que ele faz não é qualquer educação, não é você fazer um curso, por exemplo, de teatro. A não ser que você seja um cara que vai trabalhar com isso, mas ele fala, é instrução financeira. Ele quer que você pegue 10% que você ganha no ano pra você aprender sobre finanças. Porque esse cara podia estar falando tudo, mas será que ele tá seguindo o arquivo de riqueza que fala que os ricos gerem bem as suas finanças? Que os ricos colocam dinheiro pra trabalhar pra eles? Ou ele só falou e não tá fazendo? Com certeza só falando não tá fazendo. Então esse é o ponto. Não tem mindset que sozinho faça as coisas acontecerem. Porra. Não tem como. Tem uma frase, né, do Derek Box: se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. E tem um ponto bem interessante sobre isso, porque eu já falei que eu baseei a minha sugestão de orçamento do Viver de Renda, que foi o que eu segui durante muito tempo na minha vida. Hoje já não se aplica mais porque os ganhos que eu tenho são muito mais altos do que as despesas, então fica muito diferente. Mas a sugestão dele é: viva com 50%, invista 10% para liberdade financeira, 10% para longo prazo, 10% para lazer, e ele fala em doar 10%. Na minha, não tinha doação de 10%. Eu botava em viver 55%, 5% a mais, e 5% pro colchão financeiro. O pessoal falava, nossa, Bruno, que mesquinharia. Mas eu tava fazendo, na verdade, o que o Warren Buffett me ensinou. Quando ele tinha uns 40 anos, o pessoal cobrava ele: você não vai doar dinheiro, não? Ele tinha acabado de ficar bilionário, né? E ele falou: não, vou segurar um pouco, porque se eu continuar investindo, eu vou poder doar muito mais lá na frente. Então foi a mesma coisa que eu fiz. E todo ano, desde 2018, eu sempre dou pelo menos a mesma quantidade de dinheiro que eu ganhava pelo exército em um ano. Já teve ano que eu doei quase o dobro disso. Legal. E isso eu só fui capaz de fazer porque eu comecei a investir o meu dinheiro e usei essa verba da instrução muito voltada para educação financeira, para que eu ficasse cada vez melhor na prática da gestão financeira. Porque até o próprio T. Harv Eker dá o exemplo dele. Tava comentando com o João antes de começar o podcast que ele se julgou milionário, assim, com o burro estacionado na sombra, quando ele vendeu metade de uma empresa de academias, que ele tinha lojas de equipamento de ginástica. Ele vendeu por 1,6 milhões, eu acho. Então ele tinha, né, somando que ele vendeu mais o equity que restou com ele, 3,2 milhões. Ele falou: tô muito tranquilo. Só que hoje em dia isso é muito menos dinheiro do que naquela época, né? O livro é de 2005, eu não sei quando ele fez isso, mas foi antes do livro, porque ele vendeu, começou a dar treinamento e depois escreveu o livro. Então não é mais o mesmo valor. E ele fala, inclusive, que antes dele chegar nesse patamar, ele já tinha ganho 1 milhão e perdeu 1 milhão todo. Porque o que te faz ganhar o dinheiro não é o mesmo tipo de habilidade que te faz preservar e aumentar aquele valor ao longo do tempo. Daí ele falou: então eu foquei em instrução financeira para que eu pudesse não só ficar rico, como me manter rico ao longo do tempo. O que você faz quando você acredita numa coisa? Você promove. Então você tem que aprender a promover o que você faz. Você tem que aprender a promover as coisas que você gosta. Ele fala assim: o que você faz quando você descobre um milagre? Você conta para as outras pessoas. Poxa, gente, eu sou um cara que, vim ali numa família, foi pobre, foi difícil, aquele negócio todo, nordestino, e construí minha riqueza. Por onde? Pela educação, obviamente, pela aplicação da educação. Eu acho que essa parte é especialmente interessante. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Você é responsável pelo que produz, pela falta de riqueza que produz e por todas as opções no meio do caminho. Então, se você hoje não tá no patamar financeiro que você quer, a culpa é sua. E você sabendo disso, já tendo essa consciência, primeiro ponto é consciência do problema. Você não resolve um problema que você não sabe que tem. Exatamente. Tá inconsciente. O segundo é, você tem a consciência, agora você vai entender por que aquilo tá acontecendo. Poxa, por que eu tenho esse modelo de dinheiro que é tão ruim? De onde veio? Aí você descobre de onde veio. Ah, meus pais têm o mesmo modelo que eu, são endividados, eu repeti esse modelo. Agora vem a parte de você poder ressignificar esse tipo de coisa, e aí você muda e vê, olha, isso aqui é a gravação que me deram. Eu sou o gravador, agora eu quero gravar arquivos novos. E por último, vem a declaração, que é nessa hora onde você se compromete de fato a mudar. Porque não basta só falar, né? Falar uma coisa, é ótimo.
É melhor falar do que não falar. Só que no exército tinha uma história muito bacana que os meus instrutores sempre usavam e depois eu usei com os meus soldados também, que era a diferença do ovo e do bacon em um café. Eles falavam sobre a diferença entre estar envolvido ou comprometido. E diziam que num café da manhã, onde você tem ovos e bacon, a galinha está envolvida, porque ela cedeu o ovo. Só que o porco, ele tá comprometido. Ele cortou na própria carne para dar o café. Então é esse o ponto, né? Você tem que se comprometer de fato com aquelas declarações que você faz. E estudar o máximo possível e partir pra ação, que é muito importante, para mudar a sua realidade. Talvez até o seu amigo, tem uma hora aqui no livro que ele fala uma coisa que pode ser interessante para ele, que é o seguinte: ele usa uma fórmula diferente do que as pessoas geralmente usam. O pessoal pensa que é preparar, apontar e fogo, né? É que ele defende o contrário, que é preparar, fogo e depois você aponta. No seguinte sentido, mais ou menos lembrando que eu sempre falo de comércio antes de estar pronto. Você se prepara, mas coloca um tempo limite para isso, aprende o máximo possível naquele período. Você começa, você vai lá e atira, e depois você vai apontando para melhorar o processo através de erros e acertos, feedbacks, e vai fazendo. Cara, isso é um puta mindset. Esse é um mindset que muda o jogo, cara. Porque tem gente que só decide quando vê o plano perfeito. E nunca tem. E não existe. E tem cara que fala assim, não existe plano, mas existe a decisão. Eu vou fazer. Porque tem muita gente que fala assim, não vai dar, não é possível, isso não é pra mim. E no final das contas é porque ela não confia nela. Porque se ela confiasse nela, nada disso apareceria e ela conseguiria dar um jeito. Porque ela fala, cara, eu vou encontrar uma maneira. Então é preparar, atirar, pular do precipício e no meio do caminho construir o paraquedas.